Oi para vocês, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do canal. Eu sou Diana, sou artesã, faço amigurumis há mais de 5 anos, já fiz muitas encomendas e atualmente eu crio receitas para vocês artesãs que, assim como eu, também amam amigurumis. E nesse vídeo eu vou ensinar a primeira parte do amigurumi Jesus, acompanhado da ovelhinha, nessa proposta com a carinha mais infantil, que é pra gente passar os nossos valores para as crianças. Então já se inscreva no canal, ativa as notificações para você receber os outros vídeos com a receita. Pega sua agulha agora e bora crochetar comigo. Então, vou passar a lista de materiais para vocês. Antes de tudo, ele ficou com a medida de aproximadamente aqui 13 centímetros de altura, tá? Então, vou passar as cores para vocês. Então, aqui eu usei a cor Chantilly 7563, a cor Off-White 8176, a cor Castanha 7625, também pro detalhe dos cintos é a cor Brigadeiro 7569. E pro cabelo, eu usei um fio diferente, o fio Balloon, tá? Ele tem uma textura bem gostosinha, é um fio leve, tá? Esse aqui, ó, fio Balloon da Pinguim, na cor 5794. Esses são os fios. Aí, você vai precisar também de enchimento, tá? Agulha de costura pra gente fazer os arremates. Olhinhos com trava, com o tamanho de 10 milímetros, tesourinha e uma agulha. Eu uso 2 milímetros pro fio amigurumi, tá? Você usa a que você melhor se adaptar. Se for com 2,5, se for com 3, é que melhor se ajustar pro teu ponto, tá? Teu ponto tem que ficar justinho. Conforme você vai colocando enchimento, ele não abre os pontos, tá? Ele tem que ficar assim, tá? Sem aparecer os enchimentos, mas justinho, tá bom? Então, pra mim, é agulha 2 milímetros. Usando outra numeração, pode ter alteração no tamanho, tá? Então, com a agulha 2 milímetros, ele ficou com aproximadamente 13 centímetros de altura, tá certo? Então, agora, vamos começar nossa receita. Então, aqui, de início, tá? A gente já vai usar a cor Chantilly. O nosso corpinho, a gente vai começar pelas perninhas, tá? Esse aqui é o meu protótipo que eu fiz, a gente começa assim. Vai fazer as duas perninhas, juntar elas, fazer o corpinho e aí subir com a cabeça, tá? É uma peça só. A única coisa que a gente vai costurar são os bracinhos, tá? Que a gente vai fazer depois e vai costurar aqui logo abaixo do pescoço, tá? Então, vamos começar. Pra primeira perninha, tá? Daí, vocês vão acompanhando, eu vou legendar aqui com cada carreira, tá? Vou falando e vai ter legendado aqui a carreira que eu tô fazendo. Então, vamos começar aqui com o anel mágico. Vou fazer uma correntinha aqui pra subir e vou colocar na primeira carreira 6 pontos baixos nesse anel mágico. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tenho aqui os meus 6 pontos baixos, então agora eu vou fechar esse anel mágico. Fechei ele aqui, deixa bem firme. Eu gosto de trabalhar esse fio junto nos pontos para arrematar ele. Agora, na segunda carreira, vai ser um aumento em todos os pontos, então vão ser 6 aumentos. E nessa carreira, a gente vai terminar com 12 pontos. Então, um aumento, tá? São 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, vai ser 2 pontos em cada um. Terceiro aumento, quarto aumento, quinto, e agora o sexto aumento, tá? Aqui o meu fio já tá acabando, só termino de crochetar ele junto, tá? Então, na carreira 2, a gente ficou com 12 pontos baixos. Na terceira carreira,
a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, tá? No final, a gente vai ficar com 15 pontos baixos. Então, a gente só vai ter 3 aumentos, tá? Então, é 1, 2, 3 pontos baixos e agora um aumento. Mais 3 pontos baixos. E um aumento. Mais 3. 1, 2, 3. E um aumento. Aqui já é o último da carreira. E aqui a gente terminou a terceira carreira com 15 pontos baixos. A próxima carreira, tá? A quarta, vão ser 15 pontos baixíssimos em BLO. Esse BLO é uma sigla em inglês que a gente usa, Back Loop Only, que quer dizer que é na alça de trás. Tá vendo que tem 2 alcinhas aqui? No ponto, a gente entra sempre nelas para fazer o ponto normal. Nesta carreira, nós vamos usar só a alça aqui de trás, que é esse BLO, tá? É essa alça que a gente vai usar, tá certo? Então, vamos fazer 15 pontos baixíssimos, tá? Então, presta atenção no tipo do ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Fiz a volta toda. Esses pontos baixíssimos, eles vão marcar esse detalhe aqui dos pezinhos pra gente subir com a perninha, tá? Ele vai fazer esse detalhe aqui. Então, agora na carreira 5, a gente vai fazer também 15 pontos baixos e também em BLO, tá? Nas alças de trás. Então, são 15 pontos baixos. Ó, essa carreira aqui que a gente fez, tem essas 2 argolas. Você vai pegar a alça de trás, tá? Mas a gente tem mais uma alcinha aqui, a gente pode pegar ela junto para ficar mais firme e estruturado. Então, eu vou usar essa alça aqui também. Conforme você for fazendo, você vai ver que é bem facinho de pegar ela junto na agulha. Então, são 15, eu já fiz um. Olha, eu entro dentro aqui da correntinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Aqui a gente completou, né? Nossa quinta carreira. Você vê que ele ficou, né? Bem marcadinho. Deixa a solinha aqui mais retinha, porque depois que a gente fizer, ele vai parar em pé sozinho, tá? Por causa desses detalhes aqui que a gente fez, que deixa ele estruturadinho pra ficar em pé. Agora, na carreira número 6, nós vamos fazer já algumas diminuições. Então, vai ser um ponto baixo e uma diminuição por 5 vezes, tá? Nós vamos ficar daí com 10 pontos baixos nessa carreira. Então, vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Mais um ponto baixo e uma diminuição. Aqui a diminuição, olha, eu pego as 2 alcinhas da frente, dou uma laçada, puxo as 2 e fecho o ponto baixo, tá? Essa é a diminuição que eu faço. Então, terceiro aqui, ponto baixo, uma diminuição, e mais um aqui, ponto baixo, e mais uma diminuição, tá? Ao todo aqui, ficamos com 10 pontos baixos nessa carreirinha, vê que já formou a base do pezinho, tá? Agora, a gente vai subir as perninhas. Na carreira número 7, a
a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento, tá? Por 2 vezes. Agora, esse aqui, diferente do outro, que pra dar essa volta aqui, a gente usou as alças de trás, agora a gente vai abrir um pouco. Então, a gente vai usar as alças da frente, que é em FLO, Front Loop Only, que é a alça da frente. Então, vamos pegar, ó, essa alça aqui da frente. Então, vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. 2 pontinhos aqui na mesma alcinha. E mais uma vez, 4 pontos baixos. E um aumento. Então, nessa carreira aqui de número 7, ficamos com 12 pontos baixos, ó. É que ele abriu de novo a perninha, né? A gente fechou e agora ele foi pro lado e abriu. Agora, na carreira 8, 9 e 10, vai ser de repetição. 12 pontos baixos em cada carreira. Então, vão ser 3 carreiras com 12 pontos baixos. Então, aqui a gente começa. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui, vou fazer as 3 carreiras e volto aqui. Então, aqui eu fiz as 3 carreiras, as 3 com 12 pontos baixos, tá? Eu não uso marcador. Uso, às vezes, quando eu preciso fazer mais repetições, eu uso esse de cadeadinho, tá? Se você não tem prática ainda, use o marcador. Então, aqui eu sei porque tem essa linha, né, que a gente consegue enxergar aqui, que, né, ele marca o início e o final de cada carreira. Então, aqui feito, a primeira perninha tá pronta, tá? Então, a gente vai só arrematar a primeira. A primeira, a gente só vai vir aqui, caminhar e fazer um baixíssimo, tá? Aí, o que que a gente faz? Corta o fio e deixa um pouquinho, tá? Deixa um tantinho assim que a gente vai usar depois. Feito isso, só puxar aqui. Tá pronta, né? A primeira perninha. Agora, você vai fazer mais uma igual a essa, e daí eu volto aqui pra gente fazer a união dessas perninhas e começar o corpo. Então, aqui temos a primeira perninha que você arremata, e a segunda, você faz ela igual a essa, só não arremata, que agora a gente vai juntar pra subir o corpinho, tá certo? Então, cheguei aqui nas minhas repetições, agora na carreira 11, tá? A gente vai juntar. Então, a gente vai vir aqui, ó. Deixa essa perninha na agulha e vem aqui. Coloca a tua agulha, esse é o último ponto, tá? Esse aqui é o de arremate. Então, a gente pode entrar nesse aqui mesmo. Vem nesse ponto, deixa esse fio aqui pra baixo. E agora, a gente vai fazer 12 pontos baixos aqui em volta, mais 12 pontos baixos em volta da outra perninha, que vai totalizar 24 pontos baixos, tá? Soma os 12 de cada lado. Então, aqui a gente já começa, deixa bem justinho, tá? Essa parte, pra não ficar muito buraco no meio aqui. E continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz os 12 pontos dessa perninha, agora eu vou pra próxima, tá? Deixa esse fio, joga ele aqui pra trás, pra ele não incomodar. E aqui na próxima perninha, veja aqui, a gente saiu nesse ponto aqui. Então, a gente vai iniciar aqui, não é nesse buraquinho. Esse aqui, a gente
terminou o ponto. Vê que tem um ponto aqui? Então, a gente tem que começar neste lado. Vamos com a agulha para esse ponto, tá? É importante você não se perder para a contagem de pontos dar certinho. Então, aqui a gente faz mais 12 nessa perninha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Bem certinho aqui a junção, tá certo? Por que que eu mandei você deixar esse fio aqui? Porque agora a gente vai usar ele pra dar um pontinho. Olha aqui que vai ficar esse buraquinho, tá? Então, a gente usa ele pra dar um pontinho e fechar, ficar com acabamento bem bom, tá? Aqui daí não fica saindo enchimento nem nada. Então, aqui você já aproveita, põe na agulha e dá um pontinho aqui de cada lado, tá? Só pra fechar mesmo. Já fica fechado. Então, aproveita, faz um pontinho aqui pra arrematar, deixa bem firme. Faz um nozinho simples mesmo, mas deixa ele bem justinho. Fazer até uns 2 nozinhos aqui, pra ele não ter perigo de abrir. Agora, essa pontinha que sobrou, você pode cortar ou só colocar aqui dentro. Quando a gente subir um pouquinho mais o corpinho, a gente já pode encher as perninhas, tá? Já dá pra colocar enchimento. Então, vamos pra próxima carreira, tá? Então, a próxima carreira, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 carreiras, tá? Ainda na cor chantilly. Então, 4 carreiras com 24 pontos baixos em cada uma. Então, vai ser só repetição. Aqui eu vou usar o marcador, tá? Porque quando tem muita repetição de carreiras, eu gosto de pôr o marcador pra só contar a hora que uma carreira, né, em cima da outra. Então, fazer 1, 2, 3 pontinhos aqui. Aí, vou colocar o meu marcador. Eu gosto de usar esse de cadeadinho, tá? E pra eu não ficar tirando a cada carreira, eu faço assim. Esse aqui é o primeiro ponto da carreira. Então, eu gosto de colocar ele pegando essas 2 alcinhas do Vzinho aqui da frente, tá? Não passa aqui por dentro, é só por cima, aí eu fecho o cadeadinho, tá? Então, esse aqui eu não vou precisar ficar tirando, tá? A cada carreira, e ele não vai me incomodar também na hora de fazer. Então, aqui eu vou fazer 4 carreiras, tá? Da carreira 12 até a 15, com 24 pontos baixos, tá? Vou fazer ela toda e volto aqui pra mostrar. Então, aqui eu fiz as 4 carreiras de repetição, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras, tá? Quando eu ponho o cadeadinho aqui, eu conto na próxima aqui. 1, 2, 3, 4, tá? Temos 4 carreiras. Agora, a gente vai fazer a troca de cor, porque a gente já vai aproveitar o corpinho para fazer parte da roupa, tá? Então, vamos fazer aqui. Agora, a gente vai usar a cor Off-White. Dá até pra gente já cortar esse fio. E na cor Off, a gente vai fazer a troca de cor, tá? Aqui eu já vou tirar o marcador, porque eu me guio pela troca de cor, mas você pode continuar usando o marcador. Então, aqui, antes de terminar esse ponto, tá? Esse último aqui, eu vou desmanchar ele, deixando essas 2 argolas. E agora que eu vou fechar
eu já fecho com a outra cor. Tá? Minha troca é assim, só troco de cor e vou usando esse fio junto, tá? Vou dar um nozinho aqui só por segurança. E aí, eu continuo crochetando com esses dois fiozinhos aqui, pra ir arrematando eles juntos. Até colocar aqui dentro. Tá. Agora, na carreira de número 16, a gente vai fazer também 24 pontos baixos, tá? E aqui é normal. Então, só fiz a troca de cor e vou fazer mais uma carreira aqui de 24 pontos baixos. Então, eu vou ir por toda a volta e já venho com ela finalizada. Finalizei a carreira com a cor off-white. Essa é uma carreira pra gente já ajudar na próxima, porque a próxima a gente vai fazer ela em toda na alça de trás, também com 24 pontos baixos, a carreira de número 17. Aí, a gente vai usar esta alcinha aqui de trás. Então, é ponto sobre ponto nas alças de trás. Eu vou fazer aqui em volta e já volto com ela pronta. Feita a carreira aqui, eu fiz ela toda na alça de trás, pra a gente poder usar essas alças aqui depois pra fazer essa saia aqui, tá? A gente aproveita essas alças pra fazer a parte aqui de baixo. Então, já com as alças aqui, vamos pra próxima carreira. A próxima daí já vai ter diminuições, tá? Então, vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Daí, a gente vai ficar com 18 pontos na carreira 18. Então, vão ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Por 6 vezes, tá? 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Aí, depois dessa carreira, a gente já pode colocar um enchimento nas perninhas, tá? E colocar já também um pouco aqui no corpinho. 2 e uma diminuição. 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui já ficou pronta a carreira, com 18 pontos baixos na carreira 18. Então, aqui já tem o corpinho e vamos aproveitar enquanto a gente alcança aqui pra colocar o enchimento. Então, já pega, coloca de pouquinho, tá? Não coloca, embola tudo e coloca tudo de uma vez. Põe de pouquinho, tá? Senão você não vai acabar preenchendo tão bem, tá? Coloca lá, vai direcionando com o dedo. O meu dedo faz assim, ó. Vai direcionando, tá? Aqui na parte do pezinho, ele vai um pouquinho mais pra deixar ele firminho, tá? Então, vai com cuidado e direciona, tá? E nessa parte do pé que tem esse detalhe que é um pouco mais aberto, é bom que você coloque bem certinho o enchimento aqui, tá? Porque daí, a hora que ele for pra ficar de pé, ele vai ficar bem mais firme. Coloca, direciona bem certinho o enchimento. Você vê, ó, que ele foi bem lá no fundo. Vou pegar mais um pouquinho, vou ir pra outra perninha. Também coloca com bastante cuidado. E direciona, tá? Se não quiser colocar aqui, põe a ponta da tua agulha
vai direcionando ali com ela também. Essa emborrachadinha é boa, porque ela não gruda o enchimento, ela não puxa ele de novo. Também dá pra usar pra direcionar. Aqui a parte de enchimento não é demais. Você tem que sempre colocar pra ele ficar bem firminho. O enchimento, com o tempo, ele cede, ele perde o volume dele um pouco, então é interessante que você sempre coloque bem preenchido para o teu amigurumi durar bastante, tá? O enchimento dele ficar sempre cheinho. Porra, vai colocando com jeitinho, vai, ó, direcionando ele para preencher todos os espacinhos. Aqui, as perninhas estão cheinhas já. A parte das perninhas tá até aqui cheio, mais ou menos, tá? Então, eu vou continuar o corpinho. E daí, quando eu chegar na parte do pescoço, eu termino de encher o corpinho aqui. Por enquanto, a base das perninhas, ó, já tá bem preenchidinho. Então, se você for até colocar ele de pezinho, ó, já dá uma ajeitadinha aqui pra ficar com a base mais retinha. Você vai ver que ele já vai parar de pé. Já para certinho. Já fica de pé. Então, agora eu vou continuar as carreiras. Então, aqui na carreira número 19 e a 20, vai ser só de repetição. Então, a 19 e a 20 vão ter 18 pontos baixos, tá? Eu vou fazer as duas carreiras aqui e volto com elas. Aqui já terminando, faltam 2 pontinhos, 17 e 18, tá? Fiz 2 carreiras com 18 pontos baixos. Agora, a última carreira do corpinho vai ser um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, tá? A gente vai ficar com 12 pontos baixos. Então, nessa última carreira, a carreira 21, vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Vou fazer ela aqui com vocês. Aí, a parte do nosso corpinho já tá pronta. Você vê que é um bonequinho, assim, uma receita de um corpo, assim, bem rapidinho de fazer, bem simples. Então, aqui fechou os 12, tá? Fechou os 12 e eu vou terminar de colocar um enchimento. Sempre escolha um enchimento, assim, com uma bem fofinha, tá? Que ela expande e fica bem certinho no lugar aqui, tá? Ela não vai ficar dura dentro do amigurumi, tá? Ela vai ficar bem macia. Eu gosto de ir direcionando com o dedo aqui pra dentro e sempre vou rodando ele. É um pouquinho pra cada lado, deixo bem distribuído. Um pouco pra cada lado, mesmo que a peça seja grande, eu coloco de pouquinho, que assim ela fica bem preenchida. Direciona o enchimento para ele ficar com todos os lados preenchidos. Dá pra pôr só mais um pouquinho. Terminar de preencher. Então, aqui a parte do corpinho tá pronta, tá? Agora, a gente vai iniciar a parte da cabeça. Agora, pra parte da cabeça, nós vamos fazer novamente a troca de cor. Vamos voltar pra cor chantilly. Então, aqui eu já posso cortar o fio. Vamos ficar com o chantilly. Então,
Desmanchamos aqui esse pontinho e já fazemos a troca de cor aqui pra fechar o último ponto. Então, fazemos aquela mesma coisa que a gente fez na primeira troca de cor, tá? Vou dar os 2 nozinhos aqui, só pro fio não ficar escapando. E esse excesso eu já vou colocar aqui dentro. Na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, tá? E nessa carreira, a gente vai trabalhar nas alças da frente, tá? Em FLO, tá? Então, vamos lá. Um ponto baixo e um aumento, por 6 vezes, tá? Então, nessa carreira, a gente fica com os 18 pontos baixos e fazemos nesta alcinha aqui da frente, tá? Pra ele abrir a parte da cabeça. Fica mais marcado, né? Então, eu vou fazer essa volta aqui e já volto pra próxima carreira. Terminei essa carreira com os 18 pontos baixos. Você vê que as correntinhas aqui, as alcinhas, aliás, ficam aqui por dentro. Então, na próxima carreira, carreira 23, aí nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? São 6 vezes essa sequência. 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer a volta aqui e volto para a próxima carreira. Fiz toda a volta aqui, fiquei com os 24 pontos baixos. Agora, na carreira 24, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, ficando no final da carreira daí com 30 pontos baixos. Então, lá, 1, 2, 3 e um aumento. Então, repete isso por toda a volta. Feita essa carreira, a gente vai para a carreira de número 25, agora com 4 pontos baixos e um aumento. 4 aqui e um aumento. Essa sequência aí por toda a volta. Então, daí no fim, a gente fica com 36 pontos baixos na carreira 25. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer também com aumentos. Aí, vão ser 5 pontos baixos e um aumento. Daí, no final, a gente fica com 42 pontos baixos. Então, 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. O aumento pode ser em cima de aumento, tá? Não tem problema. Pode ser, olha, os aumentos aqui, todos um em cima do outro. Então, para a carreira 27 agora, que vai ser a nossa última carreira com aumentos, vai ser 6 pontos baixos e um aumento, tá? Isso por toda a volta também. Daí, no final, a gente fica com 48 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e um aumento. Faz isso por toda a volta. Então, aqui, terminada a carreira, a gente ficou com 48 pontos baixos. A partir daqui, a gente vai fazer 7 carreiras só com repetição, ponto em cima de ponto. Então, 7 carreiras com 48 pontos baixos. Vai da carreira 28 até a 34. Então, vou só iniciar aqui com alguns pontinhos. Agora, eu vou colocar o meu marcador, que nessa parte eu gosto de usar, como é só repetição, aí a gente não precisa ficar cuidando tanto das carreiras. O marcador já sempre vai contar pra gente, vai, né, sinalizar a quantidade certinha. Então, eu vou fazer 7 carreiras só de ponto sobre ponto, aí eu volto aqui com vocês pra gente continuar. Então, aqui eu fiz as 7 carreiras,
de ponto sobre ponto. 3, 6, 7. E agora, a gente já pode aproveitar para posicionar os olhinhos. Aqui eu já deixei marcado, mas eu vou mostrar para vocês como eu cheguei aqui, né? Porque a gente quer deixar bem centralizado eles aqui, então eu fiz uma contagem de pontos, tá? Para vocês fazerem na mesma posição, tá? Então, os olhos vão ir entre a carreira 30 e 31 da cabeça. Então, eu sei que essa primeira de repetição aqui é a carreira 28, né? Então, 28, 29 e 30, tá? Esta aqui é a carreira 30. Então, vai ficar nessa linha aqui, ó, que é a carreira 30 e a 31, entre a carreira 30 e a 31. Partindo daqui, desse primeiro ponto, a gente pode contar 25 pontos baixos. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tá? Entre o ponto 25 e 26, já deixa bem marcado. Esse primeiro aqui, eu pego uma tesourinha pra deixar um pouquinho maior, porque a trava do olho, ela é grande. Então, vamos marcar esse aqui. Entre a 25 e 26, e entre os pontos 33 e 34. Então, aqui, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Entre o 33 e o 34. Então, vou marcar ele também. Faço essa abertura aqui pra ele ficar bem marcadinho. Dá uma olhada, vê se ficou centralizado. Às vezes, o teu ponto pode ser um pouquinho inclinado, então, você tem que dar essa acertada, tá? Então, entre os olhos aqui, ficaram 8 pontos baixos de distância entre eles, tá? Então, se você fizer essa conta e mesmo assim fica torto, centraliza por aqui, olha. Acha bem o meinho, tá? E contra 4 pontos baixos pra cá e 4 pra cá, tá? Que daí você consegue deixar ele bem centralizado. Então, aqui, usei os olhinhos 10 milímetros. Você gosta de maior, pode usar maior. Gosta de menor, pode usar o olhinho menor. Vamos colocar as travas, tá, gente? Essas travas, elas são ótimas, tá? Eu só não gosto dessa parte aqui, que ela é abaulada pra dentro, porque quando a gente coloca, ela afunda demais o olho, tá? Então, eu corto essa parte. Não vai prejudicar a trava, tá? Porque ela continua sendo maiorzinha que o próprio olhinho, tá? E ela tem algumas outras travas que já são, né, assim, retinhas. Então, ela fica boa também e ela fica com a base retinha, tá? Então, o olho fica bem... A hora que você fecha a trava, o olhinho fica bem certinho. Então, só corta aqui em volta. Outra coisa é que essas travas, elas são bem difíceis de colocar, né, nos olhinhos. Então, outra coisa que eu faço é dar uma pequena largadinha, tá? Com a ponta da tesoura. Alarga só um pouquinho, só pra ela ficar um pouquinho mais fácil de encaixar no pino do olhinho. Tá? Dá uma pequena largadinha. Então, aqui você pode vir com ela. Com o dedo mesmo já fica um pouco mais fácil de você colocar. Aqui entrou uma trava, ó, como uma trava ficou boa, né? Esse pino aqui desses olhinhos aqui, eles são mais curtos. Se eu ainda tivesse a parte abaulada, né, ia ficar bem apertada. Então, aqui, tá? Como ele ficou bem pouquinho aqui, ó, ele ficou bem apertadinho, bem justinho, tá? Eu vou queimar essa pontinha pra gente ter um arremate melhor aqui nesses olhinhos. Como ele ficou pouquinho aqui, desceu só uma trava, né? Vou deixar ele assim, pra ficar mais seguro. Ok?
Tem uma pontinha aqui, ele já derrete, ele não demora. E ele já endurece rapidinho. Então, aqui a parte dos olhinhos já tá feita, tá? Detalhe de bordadinho e tudo eu faço depois com a cabeça pronta, tá? Então, aqui a gente vai continuar a carreira, agora é a carreira de número 35, agora nós vamos começar as diminuições. Então, agora é uma sequência de diminuições. Então, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5 e 6. E uma diminuição. Vou fazer essa sequência por toda a volta e no final a gente vai ficar com 42 pontos baixos. Feita essa carreira, a próxima carreira de número 36, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, tá? Por toda a volta, e no final vai ficar com 36 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. Eu vou continuar essa volta e já volto para a próxima carreira. Terminada essa carreira aqui, a gente ficou com 36 pontos baixos. Agora, a próxima carreira, a carreira 37, vão ser 5 pontos baixos e uma diminuição. Aqui eu vou fechar sempre com essa sequência: 5 pontos baixos, uma diminuição, depois 4 pontos baixos, uma diminuição, 3 pontos baixos e uma diminuição, depois 2 com uma diminuição, e daí só diminuições. Então, daqui pra frente, se você já quiser ir fazendo, pode fazer. Eu vou voltar aqui e ir mostrando também como eu vou fazer o enchimento, tá? Antes de fechar. Mas se você já tem prática, já pode fazer, terminar a tua cabeça aqui pra fechar. Então, aqui são 5 pontos baixos e uma diminuição. Aliás, né? 4 pontos baixos, 2, 3 e 4 e uma diminuição. Com essa sequência, 4 pontos baixos e uma diminuição na carreira 37. Então, aqui na carreira 37, terminei com 30 pontos baixos. Agora, na carreira 38, são 4 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta. Então, vou começar a fazer aqui e volto com essa carreira pronta. Terminada a carreira 38, com 24 pontos baixos, vou fazer a carreira 39, que vai ter 18 pontos nela no final, e vão ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Aí, essa sequência por toda a volta também. E quando eu terminar essa volta, eu já vou ir colocando enchimento, para vocês verem como que eu faço. Terminada essa carreira, estou com 18 pontos aqui. Eu gosto que quando eu chego nessa quantidade de pontos, aí eu já coloco o enchimento, porque daí falta pouco pra gente fechar, mas ainda tem bastante espaço pra gente direcionar o nosso enchimento. Então, vamos lá. De pouquinho, pega a fibra e vamos colocando de pouquinho mesmo. Pego um tanto assim, e a mesma coisa que eu fiz nas perninhas. Eu vou direcionando com o dedo e girando a cabecinha pra ela ficar com todos os lados preenchidos. Colocando com calma. Essa parte é mais demoradinha, mas faz toda a diferença. Uma peça bem preenchida, ela vai durar muito mais, vai ficar muito mais bonita, muito mais agradável aos olhos. E é essa que dá a diferença de uma peça, né, feita com todos os detalhes que a gente pode tá cuidando deles para que eles fiquem o mais perfeitinho possível, tá? Então, eu vou encher aqui e vai acompanhando como é que eu faço, tá? Ela já dá uma carinha
mais arredondada, mas ainda dá pra pôr bastante enchimento ainda. Vai direcionando aqui entre os olhos. Também tem que sempre direcionar, porque os pininhos, eles atrapalham um pouco. Direciona aqui, eu tô direcionando na parte do meio. E vou girando aqui e distribuindo igual também em volta da cabeça. Esse formato, por ele ser redondo, né, ele tem que estar bem simétrico em todos os lados. Veja aqui que a cabeça tá bem mais redondinha. Coloque o dedo aqui nos lados pra ver se não tá murchinho, tá? Se tiver, ainda dá tempo de você direcionar a fibra e preencher certinho todos os lados. Olha, dá uma volta aqui, ver se tá redondinho. Que a hora é agora pra você deixar ele bem certinho. Então, aqui eu já acho que tá um tamanho bom. Vou fazer mais uma carreira, vou colocar mais um pouquinho de enchimento e daí a gente vai finalizar. Então, agora a gente vai pra carreira número 40, que é um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E no final, a gente vai ficar com 12 pontos baixos. Então, essa parte daí já fica um pouquinho mais difícil, né? Mas põe o enchimento aqui pra dentro e segura bem firme o fio e os pontos aqui pra você conseguir fechar eles bem certinho. Então, vai ficar um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Aqui eu terminei a carreira, tô com 12 pontos baixos e antes de finalizar com a última, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento nessa parte, olha, porque ela tá bem murcha aqui ainda. Então, a gente tem que preencher pra ficar bem redondinha mesmo. Não ficar essas partes murchinhas. Aqui já ficou bem mais preenchido. Eu acho que já tá bom. E vou fazer a última carreira aqui, que vai ser só de diminuições. Então, vamos lá. Aqui já coloca o dedo aqui pra segurar esse enchimento lá pra dentro e vai fazendo os pontos. Esses são mais difíceis pra gente arrematar, mas tenta deixar eles o mais justinho possível. Mais um aqui, aí finalizamos. Então, eu vou cortar o fio, vou deixar um pouquinho aqui pra gente poder arrematar. Puxo esse fio,
que o marcador já posso tirar. O marcador, ele deixa um pouquinho levantadinho, olha, o ponto, mas aí você dá uma ajeitadinha nele pra ele ir pro lugar. Aí, aqui a gente vai finalizar com o anel mágico invertido, tá? Se você nunca viu como é que faz, a gente faz assim pra deixar bem fechadinho, tá? Os pontinhos. Então, coloca o fio na agulha. É bom deixar ele compridinho assim pra você ter mais mobilidade, tá? Então, aqui, eu vou pegar essa primeira alcinha aqui, ó, de cima. De cada pontinho, né? São 6 que ficaram, então vão ser 6 vezes, ó. Eu pego e já dou uma puxadinha, tá? Já puxo aqui, deixo justo. Vou no próximo pontinho. Também puxo, bem justo. Vou no próximo. Aqui já foram 3, né? 3, 4... 5, e o último aqui, 6. É só a de cima que eu pego, tá? E já deixo bem justo. Vai, cada um que você passar, você já puxa. Aí, eu entro no meio dos buraquinhos aqui e saio em algum deles aqui fora. Ó, bem fechadinho. E aqui eu faço alguns nozinhos pra arrematar esse fio. Então, vou dar 1, 2, 3 nozinhos aqui, já fica bem firme. Tá? Aí, eu volto no pezinho desse ponto que eu saí. Vou voltar aqui e sair em algum outro lugar da cabeça. E puxo todos esses nós aqui pra dentro. Ele fica bem escondidinho. Aqui onde eu fiz o nozinho, eu dou uma ajeitada com a agulha. E você vê que fica bem escondidinho. E corta esse restante. Então, tá pronta a cabecinha, tá? Então, o corpinho aqui, pernas, o corpinho e a cabeça já estão prontos. Vamos fazer os bracinhos agora. E depois que tiver os bracinhos, a gente costura eles e fazemos os detalhes do rostinho também, que vai ser afundar os olhinhos e fazer os bordadinhos. Agora, nós vamos fazer os bracinhos. Para os bracinhos, a gente vai usar a cor chantilly e também a off-white, tá? Então, assim, vamos começar com a cor chantilly. E vamos colocar 4 pontos baixos no anel mágico. Então, aqui vão ser... Subo uma correntinha. Eu vou colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Fecho o anel. E agora, eu vou fazer um aumento em cada ponto. Então, na segunda carreira, a gente vai ficar com 8 pontos baixos. Vão ser 4 aumentos. Então, um aumento. 2. 3. E 4. Feita a segunda carreira, na terceira, a gente só vai fazer ponto sobre ponto. Então, na terceira, são 8 pontos baixos. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, para a carreira 4, a gente vai fazer a troca de cor. Então, aqui eu nem terminei
o último ponto. Eu já vou aproveitar pra mudar a cor. Aí, daqui em diante, a gente faz só com o off-white. Eu já vou por a outra linha. Então, os nozinhos. E aqui eu vou trabalhar nas alças de trás, pra gente deixar uma marcaçãozinha mais delicada aqui, porque vai ser a manga, né? Essa aqui é a parte já da manga da roupinha. A gente tá fazendo direto no braço. Então, nas alças de trás, a gente vai fazer 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Então, aqui já temos 4 carreiras e já fizemos a troca de cor. Da quinta até a 10ª carreira, vai ser só de 8 pontos baixos. Então, a gente só vai subir essas carreiras. Então, vai ser a carreira quinta, então vai ser a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. 6 carreiras com 8 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer as 6 carreiras e volto com ela pronta aqui pra vocês. Então, aqui, finalizei as 6 carreiras de repetição, depois dessa que a gente fez nas alças de trás. E agora, não tem necessidade de colocar enchimento nessa peça. Ela é uma peça pequenininha, ela vai ficar mais molinha assim, tá? E vamos agora fechar aqui. Temos 8 pontos baixos, eu vou dobrar no meio e vou fechar com 4 pontos baixos. Então, eu vou pegar o primeiro ponto aqui, o próximo ponto, e vou... É um pouquinho complicado nessa parte no começo, mas eu vou no último ponto da carreira. O primeiro e o último. Puxo um ponto baixo entre as duas. E fecho. Aí, as próximas já são mais fáceis, ó. Passo no primeiro e passo do outro lado. E fecho com um ponto baixo. Aí, mais 2 pontos aqui pra fechar. A última vai ficar só no cantinho. Tá? Fechado com os 4 pontos baixos, eu vou fazer só mais uma correntinha. Vou cortar, deixando um pouco de fio aqui, pra gente costurar no corpinho, tá? Mais ou menos esse tamanho aqui já tá bom. E arremato bem. Ficou assim, ficou essa marcaçãozinha mais delicada na troca de cor, tá? Agora, a gente vai fazer mais um bracinho, pra daí costurar no corpinho. Então, aqui, finalizei os 2 bracinhos, tá? Eu vou deixar pra juntar aqui, fazer os bordados, toda a finalização dele depois. Primeiro, a gente vai crochetar todas as peças, tá? Então, já temos o corpinho, que foi feito numa peça só. Temos os bracinhos, tá? E agora, a gente vai pra essa parte, tá? A gente vai fazer a parte da túnica aqui. No caso, é a saia, né? Mas é a continuação da túnica que a gente vai fazer aqui por cima, tá certo? Então, pra túnica, a gente vai virar o bonequinho e vamos trabalhar assim, ó, nessas alcinhas que a gente deixou aqui pra cima pra ficar mais fácil. Então, pra parte da saia, a gente põe também com a cor off-white, só fazer um pontinho pra gente prender o fio. Deixa eu repetir aqui, né? Vamos ver aqui, ó, dou uma laçada no dedo, você pode até pegar a agulha mesmo, tá? E puxo aqui, tá?
fica assim. Você pode regular, tá? Se fica mais apertado, se fica mais folgado. Então, fiz esse pontinho. Aí, eu vou até deixar ele mais larguinho pra pegar ele aqui nesse ponto. Então, eu vou aqui no primeiro ponto. Agora, a gente vai trabalhar daqui pra cá, né? Vou pegar essa argolinha que a gente fez. Fazer um pontinho, tá? Esse aqui foi só pra subir o ponto, tá? Agora mesmo que eu vou fazer um ponto nessa mesma alça, tá? Então, por toda a volta, a gente vai fazer o quê aqui? Vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, essa sequência vai se repetir por 8 vezes. Vai ficar 1, aproveite e já leva esse fio também. 2 pontos baixos e um aumento. Tá? Repete essa sequência por toda a volta. No final da carreira, a gente vai estar com 32 pontos baixos. Então, vou fazer toda a volta aqui e volto com ela finalizada. Então, terminei a carreira. Terminei neste pontinho aqui com o aumento. Agora, a gente vai continuar em espiral, tá? Não vai precisar fechar, subir um ponto, fazer a carreira, fechar, subir um ponto. Vamos fazer só em espiral também. Agora, com esses 32 pontos, a gente vai fazer da carreira 2 até a 8ª carreira, só repetição. Então, vai ser 2 da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, 8ª. Vão ser mais 7 carreiras aí com repetições, tá certo? Então, vou começar aqui. Abre bem pra você enxergar o primeiro pontinho, tá? Que a gente fez uma corrente pra subir e o ponto. A gente vai em cima da correntinha aqui do ponto, tá? Neste ponto aqui. Aí, esse vai ser o primeiro ponto da carreira. Fazer alguns pontinhos e vou colocar o marcador nesse aqui, porque tem repetições. Tá? Fiz 3 pontinhos. Vou colocar o marcador nesse primeiro ponto. E vou fazer as 7 carreiras de repetição, tá? Terminando aqui, eu volto pra mostrar pra vocês o arremate. Aqui, então, feitas as 7 carreiras, tá? Então, vai ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em repetição, tá? Sem aumento, só ponto sobre ponto. Então, para arrematar, eu vou cortar um tanto de fio, mais ou menos desse tamanho. Não é muito, mas o suficiente para você fazer um arremate bonito aqui na peça, tá? Então, boto o fio na agulha, já vou tirar esse marcador. Aí, a gente vai fazer aquele arremate invisível. Então, prestem atenção. Este seria o próximo ponto do ponto baixo. Mas você vê que tem uma argola aqui, né? Vai fazer essa carreira aqui. Essa carreira não, essa laçada, né? Em volta. Então, a gente vai aproveitar para fazer assim em cima, vai simular essa laçada. Então, eu venho, não é neste ponto, tá? Neste aqui, ó, tenta enxergar essa laçada. Essa aqui. Então, é aqui, essa próxima. Vou colocar a agulha deste jeito, tá? Pra gente passar pro outro lado o fio. Então, a gente já simulou a parte da frente e agora a gente vai simular a parte de trás dessa laçada. Vindo pra cá, você vai colocar a sua agulha aqui, ó, dentro do ponto, como se
fosse mesmo aquela argolinha que vem de dentro. Então, você coloca aqui e já sai em algum pontinho aqui atrás, ó, nesse pontinho. Feito isso, a gente dá aquela ajustada para ele fechar e ficar com esse arremate invisível que a gente fala. A gente simula essa argolinha que passa em cima dos pontos, tá? Feito isso, a gente vai arrematar aqui atrás. Então, já dá pra fazer alguns nozinhos aqui. Fez um, dá pra fazer mais um. Feito esses dois, a gente pode agora esconder esse fio, um tanto dele por dentro dos pontos. Então, já tá direcionado para esse lado, vamos virar pra cá. Então, você vai passar ele dentro de alguns pontinhos aqui, uns 3 ou 4 pontos. Passa por dentro deles. Aqui, ó, passar por dentro desses 3, ó, e ele não tá aqui em cima. É por dentro do ponto mesmo. Passei o fio. Aí, aqui a gente pode cortar esse excesso. Tá pronta a parte da saia, tá? Que completa, então, a túnica. E daqui a gente vai... Ó, já tem o bracinho, já tem o corpinho, já tem a parte da saia da túnica. E daqui a gente vai pro cabelo e pras roupinhas.